Olá, gente. Hoje nós vamos trabalhar mais um pouco e vamos falar sobre a última parte dos outros dois estudos que a gente estava tratando, sobre a sua carne está em luta com o seu espírito. Hoje é Shabá, já estamos no Shabá, né? Para quem não sabe, de acordo com o calendário do Criador, o dia começa ao pôr do sol e termina ao pôr do sol. Então hoje é sexta e já 9 horas da noite aí para quem está em São Paulo, né? Para mim que estou aqui em Manaus é 8 horas ainda. E nós já estamos dentro do Shabá, que começou ao pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado. Então hoje nós vamos encerrar esse assunto. Meu nome é Agnaldo César, do canal Coisas da Vida. Se você não é inscrito, se inscreva, aperta o sininho. Você pode curtir, descurtir, comentar, pode compartilhar, fique à vontade, tá bom? Quero enfatizar que os assuntos que eu tenho publicado aqui são frutos da minha pesquisa e eu tenho pesquisado exaustivamente sobre os assuntos que eu tenho publicado e me sinto seguro para poder falar deles. Não sou o dono absoluto da verdade, a gente está aqui para aprender e à medida que alguém for argumentando bem o suficiente para contrariar o que eu estou dizendo, a gente vai se aperfeiçoando, ok? Então vamos lá. Quanto mais o tempo passa, pior as coisas ficam. Isso é uma coisa que a gente tem notado aí muito facilmente, né? As pessoas estão mudando o seu comportamento, o clima tem mudado muito o seu comportamento, e não é por causa de aquecimento global, é por causa de um efeito cíclico que se chama inversão do polo magnético, e as coisas que estão acontecendo aí, vulcões, tempestades fortes, granizo, neve onde nunca caiu, calor onde nunca fez muito calor, etc. Então as coisas estão piorando cada vez mais e vai piorar mais ainda. Isso está dentro das escrituras sagradas. Então vamos lá. O título original que eu queria dar para esse estudo aqui era Reflexos do princípio atingindo em larga escala o fim, a influência de Caim nestes últimos dias. Então, essa daqui era para ser a primeira parte e eu acabei achando melhor que deveria ser a última parte, que é para fazer o fechamento. E nós vamos fazer algumas análises aqui bem interessantes. Vamos lá. Por que vemos tantas perversidades pelo mundo inteiro? Por que assistimos todos os dias atrocidades com nossos semelhantes? Não nos foi dito para amarmos o próximo como a nós mesmos? Por que tantas mortes com requintes de crueldade, estupidez, bestialidade e sadismo? A expressão quanto mais o tempo passa, pior as coisas ficam, é uma grande verdade e uma grande realidade. Em todos os ambientes presenciamos a perversidade agindo, nos lares, nas ruas, nas igrejas, na política, nas escolas, em lugares de lazer e trabalho. É certo que quanto mais aumenta a transgressão, mais a bondade a sobrepõe. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Tá lá, Romanos 5,19 diz assim: pois como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram transgressores, de modo que, pela obediência de um, muitos se tornarão tzadik, justos, né? Então entenda, a obediência de um, ele obedeceu o Mashiach, ele obedeceu a quê? Né? A graça, ele obedeceu a lei, as instruções, a Torá. Vamos refletir. Versículo 20. Além do mais, a Torá entrou de modo que as transgressões se multiplicaram oficialmente, mas onde a transgressão se multiplicou, a bondade majorou mais abundantemente. 21. A fim do que, como a transgressão reinou para a morte, do mesmo modo a bondade reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Yahushua HaMashiach, nosso Salvador. Para seguirmos adiante, quero traçar algumas definições de termos e me atrever um pouco no campo da psicanálise e filosofia. Bom, gente, isso aqui fez parte da minha pesquisa para analisar um pouco, não o perfil psicológico, mas o caráter, né, das pessoas no geral. Um sujeito influenciável é aquele que possui certo grau
de obediência perante regras estabelecidas por outro indivíduo, assim como por uma religião, política ou até mesmo ser influenciado pela sociedade. Isso quer dizer que pessoas influenciáveis não possuem capacidade de manifestar suas próprias vontades, pois estão focadas em satisfazer e seguir o comportamento de outros. São 3 os fatores principais que afetam as pessoas influenciáveis e que as mantêm nessa dependência. Relação íntima com certas pessoas, né, a família, parentes e amigos mais próximos, relação com a sociedade, em um grupo maior de membros, há aquelas que inspiram valores e comportamentos, fatores psicológicos e onde a motivação, personalidade, crenças, atitudes, percepções e aprendizagem são fortemente influenciadas. Bem resumidamente, as pessoas influenciáveis, elas são influenciadas na mente, né? Não, no espírito, têm admiração pelos seus influenciadores, ou seja, pela mente dos seus influenciadores e não pelos espíritos, ok? A parte mais profunda da psique, de acordo com a psicanálise, é o receptáculo dos impulsos instintivos dominados pelo princípio do prazer e pelo desejo impulsivo, ou formado por instintos, impulsos orgânicos e desejos inconscientes e regido pelo princípio do prazer, que exige satisfação imediata, algo do tipo viu e quer adquirir, experimentou e quer sempre mais. Eu falei nos 2 estudos anteriores, né, que a Bíblia ela insiste que a carne é fraca, que os desejos e as satisfações estão na carne, né? E aqui a psicanálise está falando que está na mente, ok? Está na psique. Psique como sinônimo de mente, não de alma, né? Psique de alma humana, ou o ego, que é o centro da consciência, que tem a função de gerenciar o fluxo dos conteúdos entre a consciência e o inconsciente, entre o mundo interno e externo do indivíduo. Apesar de o ego ser apenas uma parte do eu psíquico total, é com ele que o indivíduo tende a se identificar, considerando o ego e o eu como absolutamente iguais. O que é ego? Ego é a consciência, o eu de cada um, ou seja, o que caracteriza a personalidade de cada indivíduo. De acordo com a teoria psicanalítica, o ego faz parte da tríade do modelo psíquico formado pelo ego, pelo superego e pelo id. O ego, como dito, é a parte consciente dos indivíduos e se desenvolve a partir da interação do ser humano com a realidade. Ele age de acordo com os valores morais e o que a sociedade espera, sem ignorar seus próprios desejos. Ao mesmo tempo, busca satisfazer as necessidades do id, pulsões e instintos, sem extrapolar os valores morais presentes no superego. O id é o instinto nato do indivíduo, ou seja, os desejos, vontades e pulsões primitivas das pessoas que são filtrados pelo ego e superego. O superego é o repressor do ego. Desenvolve-se a partir da interação do indivíduo com a realidade e representa os valores morais e culturais que são ensinados e assimilados pela pessoa. O superego é o seu eu ideal, adequado aos costumes, princípios, valores morais da sociedade. Nesse aspecto, em que a valorização e a personificação do espírito e da carne, lembrem o que a gente discutiu nos 2 estudos anteriores, onde um é excessivamente mau e o outro excessivamente bom, acabam construindo a personificação do ego e ignorando a unicidade do ser humano, procedente das escrituras sagradas. Isso acaba sendo institucionalizado através da adulteração da palavra outorgada pelo Eterno, que resulta nas muitas traduções das Bíblias. Dizer que existem pelo menos 2.000 adulterações é relevante quando consideramos que basta apenas uma mentira para perdermos a confiança em alguém. Veja abaixo a comparação entre os versículos da Bíblia e as escrituras sagradas. Aqui eu usei a Nova Versão Internacional,
em comparação com as Escrituras Sagradas. Eu não vou ler, porque o texto é muito longo, eu fiz a distinção aí entre preto e vermelho, então eu vou passar devagar aqui o capítulo todo para você ler, a fim de que a gente possa ganhar um pouco de tempo aí, ok? Então, vai dando pausa, lendo, e para a gente não perder tempo. Essa questão de ego, superego, ID, isso é questão da nossa personalidade, ok? E o que as Escrituras falam, em certo aspecto, é que a gente precisa viver de acordo com o que está na palavra. Então, a cultura que o Eterno deu ao seu povo escolhido formou o caráter de uma nação inteira. Então, o caráter da nação, do povo escolhido, né, a nação da aliança, o caráter desse povo é baseado na Torá, né, nos profetas, nos escritos, na Brit Hadashah, ok? E uma coisa que a gente tem insistido bastante aqui é quanto à questão que a palavra do Eterno, ela foi escrita em hebraico e aramaico, né? Foi escrita pelo povo hebreu para o povo hebreu e, portanto, para nós podermos entender as Escrituras Sagradas, nós precisamos conhecer a cultura do povo do Eterno, a cultura que o Eterno deu para o seu povo escolhido. Então, essas coisas, né, as características do povo escolhido, elas precisam ser consideradas e precisam ser assimiladas, porque se o Eterno escolheu um povo para ele, né, para que fosse modelo entre as nações, e esse povo é escolhido eternamente, nós não podemos ignorar que o povo escolhido não tenha nada a nos ensinar, ou que o povo escolhido foi substituído por alguma religião qualquer. Isso não existe. Por isso eu tenho provocado os meus estudos justamente para poder alertar sobre essas coisas. Então, continuando aqui. Numa luta consciente, onde o discernimento do certo e do errado, do bem e do mal, do justo e do injusto, do sagrado e profano, é possível racionalizar sobre o que é melhor para si mesmo e também para a coletividade. Quando há sensibilidade e percepção das consequências das atitudes, fica claro quanto ao que mais se deve alimentar. Mas o que vemos atualmente é que isso não importa, o próximo não importa, o depois não importa. A necessidade de satisfação imediata do ego faz com que vários bons costumes sejam atropelados. As virtudes e o aprendizado de se ter paciência e a sabedoria de esperar são ignorados totalmente. Os valores atribuídos ao senso comum e ao consuetudinário foram trocados pela lei individual do momento. Então, é cada um para si, né? É cada um que se vire, cada um com seus problemas. O seu problema não me interessa, a sua vida não me interessa, ninguém mandou você entrar por esse caminho. Então, é isso. A ausência de sensibilidade, a ausência de amor ao próximo é o que mais temos notado hoje. E eu andei observando também que as pessoas que têm aceitado em seus corpos aí essa nova medicina, elas têm mudado de comportamento, elas têm pouco se importado com outras pessoas, mudou o comportamento mesmo, e não só eu observei isso, ok? Então vamos lá. Vamos falar a respeito de Caim, mas com a mente voltada para Romanos 7, que é o que acabamos de passar aqui. Gênesis 4:10. E ele disse: o que tu fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra diante de mim. Desde agora és tu amaldiçoado da terra, a qual abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando tu lavrares a terra, ela de agora em diante não renderá a ti a sua força. Um fugitivo e vagabundo serás na terra. E Caim disse ao Criador: meu castigo é maior do que eu possa suportar. Considere,
Tu me tens arremessado da face da terra neste dia, e de tua face eu estarei escondido, e eu serei um fugitivo e vagabundo na terra, e isso se sucederá que todos que me acharem hão de me julgar e me matar. E o Criador disse para ele: portanto, qualquer que matar Caim, vingança será levada a este 7 vezes. E o Criador pôs uma marca sobre Caim, para que qualquer que o achasse não viesse a matá-lo. E Caim se foi da presença do Criador e habitou na terra de Nod, no oriente do Gan Eden, que é o jardim do Éden. E Caim conheceu sua esposa e ela concebeu e teve Hanor, né, que é Enoque. E ele construiu uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Hanor. Hebreus 12, 24, que é uma análise que nós vamos fazer rapidinho aqui sobre esses versículos, tá? Então, 4.10 é Gênesis 4.10, assim por diante. O que Hebreus 12, 24 fala sobre Gênesis 4.10? E Yahushua, o mediador da Brit Hadashah, e ao sangue da aspersão, que fala de coisas muito melhores do que as coesivas a Revel, né, a Abel. Então, aqui é só para fazer uma comparação, que o sangue de Abel foi derramado, né, mas o sangue o sangue da redenção, o sangue que faz a mediação, né, entre o eterno e o ser humano, é o sangue de Yahushua HaMashiach, ok? Não o sangue de Abel ou outro sangue qualquer. Caim não expressa arrependimento, comprova simplesmente que o seu crime o separou de Deus, né? E das pessoas, e se lamenta por encontrar-se em uma situação de tal insegurança, sem asilo nem proteção. Bíblia de Estudo Almeida. O sinal de Caim não é um estigma infamante, mas uma marca que o protege, designando-o como membro de um clã onde se exerce duramente a vingança do sangue. Bíblia de Jerusalém. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O texto não indica em que consistia o sinal ou marca que o Senhor pôs em Caim. Certo é que tal sinal colocava o culpado sob a proteção de Deus e lhe preservava a vida, né? Bíblia de Estudo Almeida. Essa terra é desconhecida e seu nome recorda o epiteto dado a Caim errante, Nad, na terra de Nod, Bíblia de Jerusalém. Nod, região não identificada. Talvez se trate de um nome simbólico em alusão à vida errante de Caim. Nad em hebraico significa vagabundo, né? Bíblia de Estudo Almeida. A palavra errante significa aquele que faz um caminho perdido, né? Um caminho contrário daquilo que é o costumeiro. A palavra planeta significa errante, né? Os planetas, eles fazem um movimento contrário do que as estrelas fazem no firmamento, ok? Então as estrelas, elas giram no sentido horário e os planetas, né, os chamados planetas, no sentido anti-horário. O nome Caim, né, advém desde Canite. Caim é entendido como eu adquiro. A forma de adoração mais frequente em Gênesis se expressa primeiramente através da oferenda, depois pelo sacrifício. A oferenda Minha, o que é depositado, traduz o gesto de adoração inaugural de Caim e Abel. E isso aconteceu no início dos dias, no início de um ciclo agrícola. E Caim, o agricultor, levou frutos da terra, oferenda ao Eterno. E Abel, o pastor, levou também as primícias de seus ovinos e de sua gordura. Dado o fato de que a humanidade permanecerá vegetariana até depois do dilúvio, segundo Gênesis 9:3, sigamos a sugestão de um midrash, um ensino hebraico, midrash.
Isto é o que Abel não sacrifica, isso é o que Abel não sacrifica um animal, mas oferece chumaços de lã que cobrem porções de queijo. A culpa oprime o faltoso como o aflito Caim diante do Eterno. Minha falta é demasiadamente pesada para suportar. Ele coloca Adão e Eva diante de sua lei e Caim face à sua fraternidade. Malgrado tu nasces, malgrado tu vives, malgrado tu morres, malgrado tu prestarás contas diante do Rei dos Reis. Então, Mishnah Avot 4:22. Basta expressar-se para que nasça o mundo e a humanidade comece a sua história. Só Adão e Eva, a serpente, e Caim, Noé, o justo, encontram-se a ouvir, nas horas decisivas de sua existência, as entonações dessa palavra soberana, portadora de bênçãos e maldições que determinam os destinos da humanidade. E Abel quem inaugurou a figura deste sacrifício. O cordeiro pascal da lei o representou. Abraão o celebrou. Melquisedeque mostrou, mas é o verdadeiro cordeiro, o sumo sacerdote eterno, quem o realizou. O templo sagrado em Jerusalém ficava no monte Moriá. O Eterno fez com que o altar de cobre ficasse num lugar muito especial sobre aquela montanha. Foi construído exatamente ao mesmo local do qual o Eterno pegou terra, com a qual criou o primeiro homem, Adão, onde a humanidade ofereceu seus primeiros sacrifícios através de Caim e Abel, filhos de Adão, onde Noé construiu um altar após o dilúvio e onde Abraão atou Isaque com a intenção de sacrificar seu filho ao Todo-Poderoso. As datas de eventos importantes são adicionadas ao Targum, que é também um ensino hebraico. A criação do mundo, o sacrifício de Isaque, a saída do Egito e a libertação escatológica são associados ao dia 15 de Nisan, dia da Páscoa. Êxodo 12:42. Abraão foi circuncidado no dia 14 de Nisan, Gênesis 17:26. Ele encontrou-se com Melquisedeque na véspera da Páscoa, Gênesis 14:13. Enfim, Caim e Abel apresentaram as suas oferendas no dia 14 de Nisan, Gênesis 4:3. Isso aqui é só para frisar que a data de 14 de Nisan é uma data importantíssima no calendário do Eterno e se torna uma das 7 festas fixas perpétuas, né, para a eternidade, que devem ser seguidas até a eternidade pelo Criador. A intenção sinagogal da Escritura, porém, obriga o targumista a resolver certas dificuldades suscitadas pela palavra de Deus. Os sangues de Abel significam a multidão de justos que devia nascer de Abel. De fato, assim lemos a propósito de Caim, que matou seu irmão Abel, como está escrito: a voz dos sangues de teu irmão clamam a mim. Um só sangue foi derramado, e no entanto aqui se fala de muitos sangues. Adão tinha 2 filhos, Caim e Abel, os 2 eram diferentes. O filho mais velho, Caim, era orgulhoso e egoísta, Abel, porém, era humilde. Adão disse a seus filhos: é conveniente que vocês ofereçam um sacrifício ao Eterno no altar Misbear que eu construí. Caim comeu até que ficou satisfeito e então ofereceu ao Eterno as sobras. Ele nem mesmo ofereceu ao Criador os frutos da árvore, mas apenas frutos da terra. O irmão mais novo, Abel, era pastor. Ele matava as suas melhores e mais gordas ovelhas e colocava-as no altar. O Criador viu que Abel o honrava com o melhor que tinha, enquanto o orgulhoso Caim trazia um sacrifício miserável. E porque ele estava satisfeito com o sacrifício de Abel, o Eterno mandou um fogo do céu que devorou o sacrifício de Abel e não o de Caim. Caim ficou com ciúmes e com vergonha, porque o Eterno aceitou o sacrifício do irmão mais novo e não o seu. O Eterno viu o embaraço de Caim e falou-lhe, encorajando: você pode melhorar se quiser, disse ele. Você não trouxe um sacrifício digno, mas pode aprimorar-se no futuro e tornar-se maior do que seu irmão Abel. Mas ao invés de fazer techuvá, Caim não quis escutar.
Quando Caim e Abel estavam juntos no campo, Caim começou a discutir com o irmão. Não é justo, queixou-se ele. O Criador aceitou seu sacrifício e não aceitou o meu. O Criador é sempre justo, respondeu Abel. Ele aceitou a minha oferenda porque ele gostou do modo como o ofereci, como ofereceu a oferenda, né? Ele recompensa os justos e castiga os maus. Você está errado, respondeu Caim, enquanto continuavam discutindo. Caim ficou irado, ergueu uma pedra e acertou a cabeça de Abel, matando-o. Caim queimou o corpo de Abel, depois pegou todas as ovelhas do irmão e trouxe-as para a sua própria tenda. O Todo-Poderoso perguntou a Caim: onde está teu irmão Abel? Eu guardo os campos, respondeu Caim. Devo guardar também meu irmão para saber onde ele está? Caim pensava que o Criador sabia apenas o que se passava lá no alto e que não estava a par de tudo o que se passava na terra. O Eterno falou: eis que o sangue de seu irmão clama por mim. Como pode saber? Falou Caim. Tolo, eu sei tudo, respondeu o Eterno, e vou castigá-lo. De agora em diante, quando você cultivar a terra, ela só produzirá uma pequena quantidade de grãos. Além disso, não poderá viver em paz e em lugar fixo. Irá perambular de um país a outro. Quando Caim ouviu as palavras do Eterno, admitiu: realmente pequei muito. Tenho medo que, enquanto perambular pela terra, sem abrigo, os animais me matarão. Vou protegê-lo, assegurou o Criador, pondo em sua testa meu nome. Quando os animais a virem, ficarão com medo e não o atacarão. Os descendentes de Caim foram maus, não sobrou nenhum, todos morreram mais tarde no Mabul, no dilúvio. Adão teve um terceiro filho, Chás, e dele descendeu o justo Noé. Ok? Como podemos perceber, Caim era irredutível. Caim era irredutível, o que nos leva a considerar que ele valorizava o seu ego e o seu desejo era de exaltação a si mesmo. Mesmo tendo recebido instruções, perceba bem, instruções, do Eterno de como proceder em seu serviço de adoração, Caim ignorou e agiu de acordo com o seu coração, entendimento, de acordo com aquilo que seu coração estava cheio. O ato de adoração deve agradar em emuná o Criador. Portanto, o procedimento de serviço de adoração é único e específico. Assim como os filhos de Arão acenderam fogo estranho no tabernáculo, procedendo levianamente, assim Caim procedeu, fazendo o serviço de adoração de qualquer jeito, sem se ater ao modo correto de prestar serviço de adoração. Por isso é importantíssimo o conhecimento da palavra, pois tem a finalidade de nos ensinar o caminho. Mesmo sendo orientado a proceder corretamente, decidiu agir voluntariamente contra as instruções, o que lhe resultou em condenação absoluta. Alguns versículos aqui. Provérbios 21, 27. O sacrifício do ímpio é a abominação, quanto mais quando o traz com a mente nefanda, Não precisa nem de explicação. Mateus 9,13. Mas ide e aprendei o que significa isto. Eu desejo rahamim e não sacrifício, pois eu não vim chamar o tzadikim, mas pecadores, transgressores para techuvá. Mateus 12,7. Mas se vós tivesses conhecido o que significa eu quero haver rahamim e não sacrifício, vós não teríeis condenado o inocente. Isaías 1,11. Para qual propósito é a multidão de vossos sacrifícios para mim? Diz o Eterno. Eu estou farto das ofertas queimadas de carneiros e das gorduras de animais nutridos, e eu não me deleito no sangue de novilhos, ou de cordeiros, ou de bodes. Melhor do que fazer sacrifício é não transgredir. A gente não transgride à medida que a gente tem o conhecimento da palavra, que a gente obedece a palavra, a gente pratica a palavra e ensina a palavra. Isso é fé, é emuná. 1 Samuel 15, 22. Samuel disse, tem Yahuá como um grande deleite em ofertas queimadas e sacrifícios, como em obedecer a voz do Eterno? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar e ouvir do que a gordura dos carneiros. Provérbios 15, 8. O sacrifício dos ímpios é abominação ao Eterno.
mas a tefilah, a oração dos retos, é seu deleite. Amós 5:21. Eu aborreço, eu desestimo vossas moadim, vossas festas, e eu não estou radiante com vossas mikra kedoshim, né, congregações sagradas, né? O povo de tempo em tempo se reunia para o ajuntamento, né, em dias específicos. Eu vou falar um pouco disso no próximo estudo, das festas sagradas ao Criador, que são eternas. Então o Eterno ele não se agradava desse ajuntamento, né, dessa reunião, porque o coração deles não estava voltado para a palavra e para a obediência. Diante do que foi exposto, podemos perceber que Caim queria adorar do seu próprio jeito, a sua própria maneira, e ele próprio não abriu mão de querer oferecer ao Eterno o melhor louvor ou o melhor sacrifício de louvor. O seu coração não estava quebrantado, e ele não era humilde e nem se importou em obedecer e ser conhecido do Eterno. Era contumaz e rebelde. Podemos traçar um paralelo entre o perfil de Caim com o perfil de diversas pessoas moldadas pelo cristianismo de Romanos 7. Podemos? Não é uma pergunta. Sim, podemos. Caim simboliza a religião e a religiosidade, ou seja, Caim simboliza a religião e a religiosidade, ou seja, cada religião quer adorar e adora do seu próprio jeito. A mente de Caim persiste nesses últimos dias, ao invés de muitos terem a mente do Mashiach. Tem o mesmo pensamento e modo de vida de Caim, né? Halahá, por falta de conhecimento da Torá. As pessoas são vazias em seu íntimo, sabem apenas pedir coisas que não estão em harmonia com a palavra. Outras deixam bem claro as suas pretensões de serem estrelas. Falsos adoradores e vazios e nulos de conhecimento pregam o que não vivem e ignoram o juízo. Gente, é bem complicado isso, né? Porque as pessoas acham que a adoração, o serviço de adoração é do jeito delas, né? Por isso nós temos aí milhares de denominações cristãs, cada um adorando do jeito que acha que tem que adorar e não de acordo com o que a palavra prescreve, né? São invejosos e têm sentimento de ódio. Quando não matam fisicamente, matam emocionalmente o próximo. Ocorre que as pessoas pensam, falam, magoam e ferem ou ofendem moralmente, pensam, agem e ferem fisicamente, mas a culpa é da carne, que é fraca, porque o espírito está forte. Então, tudo que a gente tem tratado aqui até agora, né, sobre Caim, vamos dizer assim, né, o estilo de vida de Caim está presente hoje na vida de muitas pessoas, né? Eu acredito que agora, você olhando para algumas pessoas do seu convívio, você vai perceber nessa pessoa o estilo de vida de Caim, né? Quer atenção para si, precisa estar na frente dos trabalhos da igreja, precisa estar sempre em evidência. Se não estiver no púlpito ou na frente cantando, ou se o seu nome não for mencionado durante o culto ou durante algum evento da igreja, a pessoa fica aborrecida, fica chateada. Se é o nome de outra pessoa que aparece, ela fica com ciúmes, disfarça, etc. Né? Eu tenho certeza absoluta que você deve estar lembrando o nome de um monte de gente agora. Mas vamos lá, continuando aqui. Matar Abel prenunciou a morte e o martírio dos eleitos do Eterno. E para isso, os separados, né, foram preparados para esse martírio e perseguição destes dias. Afinal, no mundo teremos aflições. O que eu quero dizer com isso? Né, que as pessoas que são perseguidas, mesmo dentro da igreja, são perseguidas injustamente no seu trabalho, chamam a atenção dos maus por causa do bem que fazem. Nós temos também, por exemplo, o povo de Israel, as escrituras sagradas declaram isso, foram perseguidos por causa do nome do Eterno, né? Yahuá, o povo escolhido,
Yahudá, né? Yahuá é o nome do Eterno, e Yahudá é o nome do povo do Eterno, né? E o povo que se chama pelo meu nome, né? Então fica bem claro aí, né? O nome do Eterno Yahuá, Yahu, né? E o nome do povo do Eterno Yahudá, ok? Então não entendam que é uma religião que é chamada pelo nome do Eterno, não é, é um povo, tá bom? Então esse povo, ele foi perseguido, continua sendo perseguido até hoje. A gente vê aí outras nações querendo destruir a nação de Israel, exterminar, enfim, né? A gente ouve falar também de algumas religiões que estão sofrendo perseguição, mas é porque, vamos dizer assim, estão num país de uma cultura diferente, né? Então, para esse país de cultura diferente, os cristãos, por exemplo, estão impondo a sua cultura, querem mudar o comportamento dos muçulmanos, por exemplo, que é o que os muçulmanos estão fazendo aqui no Ocidente, né? Eles vêm para cá, querem impor a Sharia, enfim, isso é uma guerra de religiões, e não é guerra de religiões que o Eterno quis promover. O que ele quis promover é a cultura do povo que ele escolheu para si, e não uma religião. Essa perseguição aos fiéis é também um traço da personalidade do anti-Messias. Então, se as pessoas que são justas estão sendo perseguidas por injustos, os injustos têm a mente, a personalidade do anti-Messias, né? A mentalidade de Caim. Caim era frio e insensível, negou diante do Eterno o que fizera, quanto à morte de seu irmão, né? Eu sou o guardador dele, né? O que eu tenho a ver com isso, né? É bem o que a gente falou no início deste último estudo. Assim, muitos mentem, negam veementemente o mal que fazem, usando a desculpa, né, daquela dicotomia, carne versus espírito. Usam a força de suas intrigas, usam suas posições de eclésia, ok? Eu coloquei no grego porque é a cultura grega que está dentro das eclésias, não a cultura hebraica, ok? Falam que estão certos e se dizem inocentes de suas transgressões e de suas falácias. Falácias são mentiras. Caluniam e encobertam a transgressão daqueles que lhes são protegidos ou que o protegem. Eu fui testemunha disso algumas vezes, ok? Você conhece pessoas que se irritam facilmente, que não têm domínio próprio, que são irancudos, nervosos, iracundos, nervosos, inclinados à malignidade, desligados da presença do Eterno, vampiros, ou seja, aqueles que se aproveitam do seu próximo fraudulosamente. Você conhece pessoas assim? Logo que um homem ou mulher que não vive de acordo com a Torá do Eterno, de tal modo que seu coração não esteja sob a segurança da obediência da palavra, revela-se em ambos os atributos de Satanás e começarão a atacar com violência os seus semelhantes. Muitas vezes convivemos com pessoas de difícil relacionamento e que não aceitam opiniões contrárias, enfim. Psicopatia. A palavra do psicopata sempre tem que ser a última. Gente, caiu aqui. Eu derrubei aqui, gente, desculpa. Vamos continuar aqui. Continuando, gente, o psicopata, ele é aparentemente uma pessoa normal, tá? Ele convive muito bem na sociedade, porém ele tem alguns traços de personalidade bem diferenciados, tá bom? E esses traços a gente vai notar aqui nesse quadro que eu fiz, tá? É uma pessoa sedutora, é uma pessoa mentirosa, né? Pessoas que já sofreram na mão desse tipo de pessoa sabem que ela é uma pessoa mentirosa, é uma pessoa convincente, explora as fraquezas alheias, portanto é uma pessoa esperta, é uma pessoa manipuladora, sem emoção, ela é teatral, é influenciadora, é insensível, sem validação emocional, ou seja, não está nem aí para o sofrimento alheio, não se importa com o sentimento alheio, que eu acabei de falar, faz de tudo para atingir seus objetivos, passa por cima do que for necessário. Então, gente, um psicopata, uma pessoa psicopata, ela é uma pessoa que age naturalmente.
só que ela age com esperteza, não com inteligência, ok? Ela vive em função de se beneficiar às custas dos outros. Os outros plantam e ela vai lá e furta, né, o que a pessoa plantou para a sua existência. Saiba amar as pessoas com verdade e inteireza de coração. Saiba escolher com quem você vai se relacionar. Evite cometer erros. Não ponha a sua vida em risco, ok? Então, gente, muitos relacionamentos entre casais não dão certo porque escolhem mal, tá? Acham o homem bonito ou a mulher bonita e acabam se casando, e aí a pessoa ela se transforma, né? Vamos dizer assim. Na verdade, ela não se transformou. Na verdade, a gente que não enxergava a pessoa como ela era. Então, antes de se casar com alguém, né? O homem com a mulher e a mulher com o homem, conheça a família, conheça a pessoa no trabalho, conheça a pessoa no ambiente estudantil, conheça os amigos dessa pessoa, observe os comportamentos, veja como é que a pessoa lida com estresses, né? com perturbações, com provocações, enfim, é isso, tá? O estudo aqui não é sobre relacionamento de casal, mas vamos lá. Algumas referências dadas a Caim. Na demonologia, Caim aparece no Ars Goetia, a primeira parte da chave menor de Salomão, como o grande presidente do inferno, tendo sob seu comando 30 legiões de demônios. Outros autores consideram Caim um príncipe do inferno e descrevem-no como um homem rico que usa roupas elegantes, bem como a cabeça e as asas de um mero preto, pássaro. No diretório da demonologia, dar uma etimologia da suposta palavra latina chamos, né? Chamos ou chamus, diz que o nome dado a Baal Peor é possivelmente corrompido do hebraico Rium, um apelido dado a vários assírios e deuses babilônios. Ele é retratado no século XIX e no século XX, né, ilustrações ocultistas que aparecem sob a forma de um pássaro negro chamado Turdidius, sabiá ou tordo. Só uma curiosidade, gente, alguns filmes estão usando o tordo como símbolo, né, do bem, como símbolo, vamos dizer assim, símbolo de vitória, essas coisas todas, tá? Porém, o tordo, o sabiá, ele é aqui originalmente usado como uma figura ocultista, tá? Uma figura maligna, uma figura do mal. Então, associam alguns filmes, né, muito famosos aí, com a figura do tordo, para fazer a figura do tordo uma figura boa, enquanto que as escrituras, vou pesquisar isso mais detalhadamente, usam a figura do pombo, né, como a figura de paz, ok? Então, um pombo branco contra um melo preto, né, um tordo preto. Né? Isso é uma dualidade, tá? A dualidade ela faz parte do gnosticismo, do ocultismo, tá? Preto e branco. Então, por isso que eu vou pesquisar isso mais para frente. Na cultura pré-cristã, cristã celta do país de Gales, Escócia e Irlanda, incluindo o Magnogion, Caim era um espírito protetor. A introdução do cristianismo nestas regiões deram origem ao abandono ou diabolização da tradicional celta e espíritos druidas, ou sua incorporação precoce no culto céltico cristão. No caso de Caim, na Escócia, Caim, o espírito protetor celta, se tornou Caim, uma oração de proteção. No país de Gales, Caim foi e continua a ser, nos nossos dias, um nome comum para o sexo masculino, o que significa andifinide, né? Que significa protetor. Então, enquanto o nome de Caim, dentro das escrituras sagradas,
é associado com alguém perverso, dependendo da cultura, como na cultura celta é um anjo protetor, ok? Então perceba essa contradição, tá? Outro detalhe que eu quero ressaltar aqui é o seguinte: os celtas eles tinham a religião deles, né? Existem filmes também que falam hoje da religião celta. Então os cristãos foram lá, fizeram guerra contra os celtas, guerra armada mesmo, de matar milhares de pessoas, para introduzir o cristianismo dentro do país deles. Eles já tinham uma religião e aí o cristianismo foi lá e fez guerra, ok? Guerra para matar, para destruir famílias, matar crianças, matar velhos, estuprar mulheres, etc. Tá bom? Essa daqui é a figura do tordo, tá bom? Os que vivem errantes nas ruas por uso de drogas, cometem prostituição, se reúnem em gangues para fazer o mal e muitas coisas abomináveis. Caim se tornou o pai dos gnósticos. A grande maioria das igrejas são gnósticas. Movimentos heréticos, grupos políticos, tais como os comunistas, não aceitam a religião nem Deus. Entretanto, tem muito cristão comunista, né? Satanista. Isaías 66:15. Porque eis que o Eterno virá com fogo e com suas carroças, com seus carros, né? Como um vendaval, para render sua ira em fúria e sua repreensão com chamas de fogo. Porque pelo fogo e por sua espada o Eterno pleiteará em juízo com toda a gente, e os mortos de Yahuá serão muitos. Os que se consagram e se purificam nos jardins, um após outro, com uma árvore no meio, comendo carne de porco e a abominação e ratos serão tirados juntamente, diz o Eterno. Deuteronômio 18:10. Ali não seja achado entre ti qualquer um que faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, ou que use de adivinhação, né, revelação, tá ok? Muito comum nas igrejas, tá? Ou um observador dos tempos, ou um encantador, ou um feiticeiro. Ou um que lance feitiço, ou um que consulte com Ideoni, adivinhador, necromante, ou um mago, ou alguém que invoque os mortos. Porque todos quantos fazem estas coisas são abomináveis ao Eterno, e para causa dessas abominações, o Eterno, teu soberano, os lançará fora diante de ti. Porque estas nações que tu as possuirás dão ouvidos a observadores dos tempos e adivinhadores, mas quanto a ti, o Eterno teu soberano não te permitiu fazer assim. Isaías 28:7. Mas eles também se entregaram pelo vinho e pela bebida forte, estão longe do caminho da verdade. O sacerdote e o profeta têm se desgastado pela bebida forte, eles são tragados pelo vinho, eles estão longe do caminho da verdade pela bebida forte. Eles vão se perder em visão, eles tropeçam nos juízos. Porquanto todas suas mesas estão cheias de vômito e imundícia, de formas que não há lugar limpo. A quem ele ensinará o conhecimento e a quem ele fará compreender a doutrina, aqueles que são desmamados de leite, desprendidos dos peitos. Porque preceito deve ser recostado sobre preceito, preceito sobre preceito, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. Porque com lábios gagos e em outra língua ele falará a este povo de Efraim. Os justos vivem da fé, os justos sofrem, os justos esperam sempre o bem, os justos fazem sobressair a justiça do Eterno. Não é nossa a vingança, não é aqui o nosso descanso. Os justos aguardam a justiça do Eterno, os justos são firmes na manutenção do conhecimento e ensino da palavra.
Os justos são fiéis até a morte. Os justos têm paz com o Eterno. Os justos são afligidos e não deixam de adorar e louvar. Os justos são encarcerados, refugiados em cavernas, lançados aos leões, mas não temem o mal. Os justos verão 1000 caírem de um lado e 10.000 de outro. Os ímpios e os iníquos terão a justa medida da paga dos seus atos em tempo. Judas 11. Ai daqueles porque têm prosseguido pelo caminho de Caim e correram com ganância após a desilusão de Balaão, por uma retribuição, e pereceram na rebelião de Corá. Salmo 37, 1 em diante. Não te abales por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja contra os obreiros da iniquidade, porque breve eles serão cortados como a relva e murcharão como a erva. Confia em Yahuá e faz o bem, assim tu habitarás na terra e verdadeiramente te alimentarás. Deleita-te a ti mesmo no Eterno, e Ele te conferirá o desejo do teu coração, do teu entendimento. Recomenda o teu caminho, o teu modo de vida ao Eterno, confia nele e Ele o fará ocorrer. E Ele fará sair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa em Yahuá e aguarda pacientemente nele. Não te abales por causa dos que prosperam em seu caminho, por causa do homem que faz ocorrer planos maldosos. Cesse a ira e abandone a raiva, não te abales em qualquer sentido, para que não procedas mal, porque os malfeitores serão eliminados, mas os que aguardam em Yahuá, estes herdarão a terra. Ok? Bom, gente, é isso o que eu tenho hoje para propor para vocês, e a gente precisa pensar nessas coisas, né? Tem muita gente que fala assim, né? Quem se afasta da igreja é porque nunca conheceu Jesus, né? Na verdade não é isso, as pessoas se afastam da igreja por causa da corrupção que existem nas igrejas. As pessoas se afastam da igreja porque não encontram paz nesses lugares. E muitas vezes, para não dizer todas, a paz não existe por causa de pessoas que têm a mente de Caim. Ok? Pessoas que aparentam normal, mas têm lá o seu grau de psicopatia. Então, gente, não dá para conviver com famílias que predominam na igreja, cujo pastor ele precisa se submeter à vontade dessa família, precisa bajular essa família. Isso é coisa que eu já vi muitas vezes, ok? Eu mesmo estive à frente de igreja e não bajulei família nenhuma, não bajulei ninguém importante ou de renome na igreja. Fiz o trabalho de um obreiro e com o favor do Eterno, com a bênção do Eterno, eu tive muito êxito, de tal forma que o meu trabalho foi reconhecido em nível nacional, ok? Então, gente, a minha recomendação busque o conhecimento da palavra, não na Bíblia, pesquise. Pega um versículo e procura identificar se é o que ele está falando mesmo. Procure as diversas traduções nas Bíblias. Entra na internet, você vai achar a tradução de diversas Bíblias sobre o mesmo versículo. Procure pesquisar por que esses versículos das Bíblias são tão diferentes, né? E porque o que eu estou apresentando aqui para vocês é mais diferente ainda do que de todas as Bíblias que você possa encontrar. Então, gente, é isso. Que o Eterno te abençoe. A gente deve ter um coração humilde, né? Um coração manso. Não devemos ser bobos nem idiotas, mas devemos ter um coração manso. Saber esperar com paciência no Eterno, com paciência mesmo, tá? Porque é dele que provém a vida eterna. Quem vai habitar na terra são aqueles que seguem a palavra de acordo com como ela se apresenta. Então, que a bênção do Eterno esteja sobre a sua vida. Não esqueça de compartilhar esse nosso trabalho. Se você não é inscrito, se inscreva, dê o seu like ou dislike.
recomende esse meu trabalho para outras pessoas, me ajude a divulgar o trabalho do Reino do Eterno. Não esqueçam, eu tenho 2 livros, o link dos livros está aí embaixo, você pode me ajudar adquirindo eles, ok? Que o Eterno te abençoe grandemente. Baruch Hashem.